Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu vou apresentar 5 estudos para vocês, na verdade 6 estudos fora da caixinha, que se você prestar atenção no vídeo todo, nas informações que estão nas entrelinhas, você pode tirar proveito dessas informações que eu vou passar aqui para vocês. A gente vai mostrar aqui um backtest, que eu fiz à mão, inclusive, aqui, de um evento que está acontecendo agora. Isso acontece uma vez por ano, pelo menos nos últimos 30 anos foi assim. Encerrou o mês de agosto, vamos ver como é que foi o mês de agosto aqui no mercado, quais os dados históricos, quais as estatísticas que a gente pode esperar para o mês de setembro que a gente está entrando agora. A gente vai ter a corrida maluca dos índices setoriais, que vocês gostaram bastante. A gente vai falar como os índices setoriais estão se comportando no mercado, qual está mais para cima, qual que está mais forte, qual que está mais fraco. Sim, vamos falar também dos ciclos, que essa semana tem mais um ciclo encerrando aqui essa semana. Vou mostrar para vocês aqui mais algumas datas, falar um pouco sobre ciclos do Ibovespa aqui, além de comentar todo o cenário gráfico aqui do Ibov, principais ativos do mercado, dólar, juros, Bitcoin e as ações que vocês me pedem no Instagram e aqui nos comentários. Então, se você está chegando agora aqui no canal, eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico. Eu te convido aí a se inscrever aqui no canal, a assistir o vídeo todo, deixar um like se alguma coisa aqui te ajudar e comenta aqui embaixo, compartilha aí, ajuda no engajamento do vídeo, porque isso apoia o meu conteúdo de alguma forma. Se você gostar e achar que eu mereço, você pode apoiar nos botões que estão aqui embaixo. Você pode pagar um café também aqui pelas novas ferramentas que o YouTube disponibilizou aqui para mim. Pessoal, o Ibovespa está forte. A gente está passando por um momento corretivo aqui no mercado. O Ibov fechou a sua terceira semana corretiva. A gente tem aí 3 semanas de correção praticamente lateral, no mesmo nível de preço de semanas atrás. 4 semanas seguidas de alta que estão sendo corrigidas nessas 3 últimas semanas. Se a gente pegar aqui, a gente praticamente está no mesmo preço de várias semanas atrás. Então, o mercado mostra força compradora, principalmente quando comparado ao redor do mundo. Aí, se a gente vai ver daqui a pouco as outras bolsas aí como é que estão, o Brasil mostra bastante força nesse sentido. Então, o Ibov caiu essa semana aí 1,28, não muda em nada cenário de indefinição aqui no gráfico semanal. Já no gráfico diário, a gente tem uma correção aqui com topos e fundos já mais baixos, né? Mas ainda assim, se você olhar aqui, é uma correção lateral também. A gente está no mesmo preço aí de 16 pregões atrás. É um movimento mais errático aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a gente está no mesmo nível de preço de 2 semanas atrás. O mercado tá corrigindo de modo lateral e toda essa alta aqui, se você reparar, a gente caiu nem 1/3 desse movimento todo. Sim, a gente tem um evento que está acontecendo essa semana aqui. Se eu colocar as médias curtas, aqui no gráfico semanal, o que chama a atenção de vocês? Quem for mais atento vai reparar que nós temos aqui o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 20 períodos gráfico semanal. Isso é algo testável, né, pessoal? Eu já vou mostrar para vocês aqui como que se comportou o Ibovespa nos últimos 30 anos quando esse evento ocorreu. Vamos acabar de falar da parte da análise técnica aqui dos gráficos que a gente comentou. Tivemos um fechamento mensal, né, pessoal? Repara só, tinha aquele pivô de baixa formado aqui no gráfico mensal. O Ibov subiu no mês de agosto, né? Eu quero comentar com vocês esse fechamento aqui, na realidade, que é o fechamento do mês de agosto. Essa barra aqui subiu 6 e pouco por cento. Por muito pouco ela não fechou acima dessa barra que fez o pivô de baixa no gráfico mensal. Isso aqui tecnicamente anularia o rompimento que ocorreu para baixo, faria com que fosse um falso rompimento tecnicamente se a gente tivesse um fechamento acima dessa barra aqui. Não aconteceu, mas com certeza a violação da máxima dessa barra aqui mostra, fica pelo menos aí desconfortável. Quem vendeu nessa barra aqui já mostra um sinal de força compradora ou pelo menos de fraqueza na força vendedora depois de um pivô de baixa no gráfico mensal, e é o que estava acontecendo aqui no nosso mercado. O Ibovespa subiu no mês de agosto, pessoal, em linha com o que a gente comentou aqui, ó. Esse estudo a gente publicou aqui no último dia de julho. Eu faço esse acompanhamento todo final de mês, a gente faz um acompanhamento aqui do mês que vai entrar. Então a gente falou no final de julho que o mês de agosto ele tinha uma expectativa matemática positiva, em média 0,5% de variação positiva, e a média de alta do mês de agosto, quando sobe, em média tende a subir 6%. Foi um dado que a gente trouxe aí para vocês no último vídeo. Se a gente pegar aqui, o mês de agosto subiu 6,16%, em linha com o nosso estudo que a gente trouxe aí no último dia de julho. E já que a gente está virando para o mês de setembro, eu preparei aqui para vocês os dados
de setembro, que são esses daqui que eu apresento para vocês aqui na tela agora. Então, nos últimos 30 anos, pessoal, a gente teve aqui os meses de setembro trabalhando 21 vezes no campo positivo, ou seja, eu posso afirmar que 70% dos meses de setembro fecharam em alta no Ibovespa, considerando o Ibov aqui no mercado, tá? 9 deles, ou seja, 30% fecharam em campo negativo. A variação média dos 30 anos, em média, nos 30 anos, a variação foi de 1,18, ou seja, uma expectativa matemática positiva para o mês de setembro que está entrando agora também. A gente tem aqui também, quando subiu em média 5,8, mas quando cai mais forte, ó. Quando cai quase 10%. Então a média de alta é menor do que a média de queda. Um evento pouco comentado que eu trago aqui para vocês e eu não vejo ninguém comentando esse ponto aqui específico, é o seguinte, eu comparo o último mês, se ele foi de alta ou de baixa, como que se comporta o mês que a gente está entrando agora. Ou seja, a gente teve um agosto que subiu. Quando agosto sobe, o que costuma acontecer em setembro? Quando agosto sobe, a gente teve 18 ocorrências que agosto subiram nos últimos 30 anos, e quando agosto subiu, 15 das vezes, ou seja, na grande maioria das vezes, setembro acompanhou o mês de agosto. 3 vezes o mês de setembro caiu quando o mês de agosto subiu. Ou seja, quando eu venho de agosto em alta, eu tenho muita chance do mercado continuar subindo em setembro. Que são dados históricos, não quer dizer que vai acontecer esse ano, quer dizer que historicamente foi isso que aconteceu. São dados interessantes que eu gosto de trazer aqui para vocês. Tem muito dado legal aqui que eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês. Se você estiver gostando, não esquece de deixar aquele like e aqui compartilhar esse conteúdo. Eu vou mostrar todos os do Ibovespa que eu fiz aqui para vocês. Depois a gente vai falar do dólar, dos juros do Bitcoin e, por último, as ações que vocês me pediram. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando certinho. Então vamos falar do evento que eu comentei com vocês que a gente que está acontecendo essa semana, que é o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 20 no gráfico semanal. Se a gente fizer um backtest aqui de 92 para cá, pessoal, eu fiz isso daqui, podia ter programado isso daqui, não é algo difícil de ser feito aqui por um robozinho, é que eu não entendo muito dos códigos, então eu fiz na mão. Realmente aqui eu fui calculando aqui na mão e cheguei nesses resultados aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Então, como que eu fiz o que eu fiz aqui nesse backtest? O que eu considerei aqui? Deixa eu explicar o que eu considerei aqui para vocês. É importante vocês entenderem como que eu fiz esse backtest aqui. Dá uma olhada. Fechamento do candle que tiver o cruzamento da média móvel de 8 para cima, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse candle aqui, a média móvel de 8 está abaixo da média móvel de 20, que é a vermelha. A média móvel de 8 é azul. Quando a azul passar para cima da vermelha, eu tenho um momento de compra no mercado, que acontece nessa barra aqui. Então, o fechamento dessa barra aqui eu tenho uma compra, e eu vou carregar essa compra até que a média de 8 cruze a de 20 para baixo e eu saia no fechamento dessa barra aqui. Então, por exemplo, aqui eu teria comprado nessa barra aqui e teria saído aqui praticamente no 0 a 0. Mas, olha que bacana que eu fiz. Eu fiz, além de pegar o resultado da operação como teria sido, eu peguei o máximo de quanto que chegou a subir. Mesmo que depois do momento que a gente tem a compra, repara que chegou a subir 12%. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esses dados que eu separei aqui. Nos últimos 30 anos, este evento ocorreu aí 36 vezes, sendo que 56% das vezes a gente teve um resultado positivo, comprando o candle o fechamento do candle que fizer o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 20. Eu tenho mais um exemplo aqui, ó, aqui do lado. Por exemplo, esse candle aqui, ele é o candle que a gente tem o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 20. E aí sairia aqui, ó, nesse candle aqui, ele teria saído porque a média cruzou. A média móvel de 8 cruzou a média móvel de 20 para baixo. Então a gente teve 56 trades no positivo, não calculei payoff, nada aqui, fiz muito conta de padeiro aqui, mas para a gente ver que a gente tem algo a se esperar positivo quando esse evento ocorre. 56% das vezes, então, esse trade deu certo, 44% deu errado, obviamente. Em média, tá? Em média, os resultados são de 14%, ou seja, a gente tem aí um retorno, em média, desses 36 eventos aqui de 14%. Nos últimos 30 anos, tá? Se a gente baixar a janela temporal, eu vou mostrar já no Excel
não sei se nesse vídeo ou em outro, que se a gente baixar a janela temporal, esses dados mudam, obviamente, né? Quando a gente sobe aí em média 31%. Quando a gente cai, ou seja, quando esse trade dá errado, em média é 7% que a gente perde. E aí vem aquele dado diferente que eu trouxe aqui para vocês, né? Mesmo o resultado dando positivo ou negativo, chega a subir 34% em média depois do sinal dado, depois da média que eu usar, o mercado tende a subir em média 34%. Quer dizer o quê? Para quem opera no intraday, pelo menos qual a conclusão que eu tiro disso? Pelo menos no intraday ou operações de curto prazo são aproveitáveis aí, entre aspas, nesse momento do mercado, já que a gente tende a ter um movimento, um mês volátil, bastante coisa acontecendo, e quando essa média cruza para cima, o mercado, independente se vai dar certo ou se vai errado, ele tende a subir em média 34%. Então, para quem tem um pouco mais de experiência, essa informação pode ser utilizada aí de diversas formas, tá? E agora aqui, antes de a gente falar do nosso próximo estudo dos ciclos aqui, eu queria falar que eu não sou fã, confesso, aí de cruzamento de médias. Eu só estou trazendo os dados aqui porque é o evento que está acontecendo agora aqui no mercado. O próximo assunto que eu queria falar aqui com vocês é esse ciclo que a gente vem acompanhando aqui desde o fundo do Coronga Crash. Eu entendo que o fundo do Coronga ele é um marco no mercado, não só brasileiro, mas todo o gráfico das bolsas de todo mundo aí é um evento técnico que pode ser acompanhado, uns mais fica mais visível, outros menos, mas aqui no gráfico BR eu acredito que esse fundo aqui é um ponto importante para o mercado. E a gente teve aqui um movimento de alta, uma correção, e mais um movimento de alta. Então a gente teve um ciclo que a gente vem acompanhando, né? Não lembro exatamente desde quando que a gente vem acompanhando isso daqui. O que a gente tem aqui, pessoal? Esse movimento de alta, ele foi espelhado no tempo para cá. Esse ciclo marcou fundo, topo histórico. No candle isso aqui fica muito mais claro de ver, eu já vou mostrar para vocês. A aceleração da reversão desse movimento de correção aqui, ó, eu considero, tá? Além do ponto de inflexão, eu considero a aceleração de movimento também um evento importante de ser considerado. Não é todo mundo que considera, então se você não considera, aqui não aconteceu nada. Eu considero aqui uma aceleração do movimento. E a gente está tendo agora aqui mais um evento desse fim desse ciclo aqui. E esse ciclo ele pode ser visto 1, 2, 3, quarto, né? Movimento dessa forma aqui. Esse aqui seria o quarto fractal desse ciclo que estaria acontecendo agora. Mas a gente tem a interpretação que movimento de alta, tá certo? Movimento de alta no mercado sendo corrigido agora por esse movimento de baixa. Então, no tempo, esse movimento de alta todo aqui, ele foi corrigido no tempo aqui também, ó. Movimento de alta, e aí a gente teria o que aqui na realidade? Teria o movimento 1 e aqui o movimento 2, por essa interpretação. Então, por essa interpretação, esse ciclo no mercado estaria acontecendo essa semana aqui agora. Se a gente colocar aqui no gráfico de Bovespa, repara só, é no gráfico semanal que a gente vem acompanhando esse ciclo aqui, ó. Fundo, topo histórico, aceleração do movimento, e teria essa semana aqui. Se eu colocar no gráfico diário, esse ciclo ele se apresenta para mim no dia 8/9, seria quinta-feira dessa semana. O ciclo é semanal, mas se você colocar no gráfico diário, tá ali a ferramenta exposta, e aí dá uma refinada nessa data no dia 8 de setembro. Temos mais um ciclo acompanhando no dia 10/10, que eu vou deixar para falar alguns vídeos mais para frente aqui. Outra coisa interessante de a gente reparar, eu falei para vocês que a gente está num movimento de correção lateral, praticamente no mesmo preço de algumas semanas atrás. E umas 3 semanas atrás, a gente tem alguns vídeos aqui no canal que a gente mostrou que o IFR, um indicador aqui, um oscilador, estava num ponto que ele havia tocado em alguns momentos aí importante e marcou topos naquelas oportunidades, né? E repara que agora o oscilador aqui, ele já não está tão sobrecomprado, a gente já está ainda não sobrevendido, já está no meio aqui, e o preço está no mesmo patamar. Naquele momento que ele estava sobrecomprado, o preço permaneceu ali e o oscilador já tirou aquele aspecto de sobrecompra. É outra coisa que é bacana de ser observada aqui no gráfico do Ibovespa. O Ibov aí está com tendência de baixa tecnicamente. Tá com cara de correção ABC esse movimento, enfim.
Fato é que a gente tem a média móvel de 20 ainda apontada para cima, o preço está abaixo dela, então talvez uma tendência indefinida. Fato é que o mercado mostra força permanecendo próximo dessa resistência aqui. Perdendo essa mínima aqui dos 108 mil pontos, tem as próximas retrações aqui embaixo em 104, tem um monte de média longa que está virada para cima aqui também agora tentando ser suporte aqui no gráfico diário. Então a gente tem bastante coisa para tentar segurar o mercado. Não acredito que o mercado desabe aqui como está acontecendo no mercado americano, por exemplo. A gente já vai dar uma olhada nisso também. Repare que as bandas estão fechando aqui no gráfico do Ibovespa, né? O que corrobora aí com uma expectativa de movimento mais lateral, né? Claro que as bandas podem abrir, mas as bandas estão fechando aqui. Isso indica pra gente que o movimento tende a ficar mais contraído por enquanto aqui no curto prazo no gráfico do Ibovespa. Novas altas aí, só acima de 114.500. Vamos ver como que vai ser essa correção. Pode ter oportunidade de compra nesse meio aqui. Vamos ver como o mercado desenrola aí até lá. Eu preparei aqui para vocês a comparação dos índices setoriais aí que a gente estava chamando aí até por sugestão de corrida maluca dos índices setoriais, onde a gente consegue visualizar aqui no mercado, ó, vou dar um zoom para ficar bem claro aqui, tentar ajudar o pessoal do celular aí, como os índices do mercado estão se comportando. A gente continua vendo o índice do setor financeiro aqui, ó, muito forte, é o setor mais forte do ano, subindo quase 19%. O índice do setor de utilidades, aí 16% de alta também. E a gente tem aí o Ibovespa subindo 5% no ano. Destaco aí para o setor imobiliário, que foi a maior puxada aí, já está positivo no ano aqui, ó, subindo 5,7%. O índice do setor de consumo aí, que também é atrelado a juros, assim como o imobiliário, não correspondeu na mesma expectativa, ó, tá caindo menos 10%, mesmo com as altas recentes do índice do setor de consumo, ele ainda está caindo 10%. E o índice do setor de materiais básicos, é onde está a Vale, está caindo 20% no ano, um ano complicado aí para as commodities, pelo menos até agora. Destaco aí que o IFNC, que é o que vem puxando o mercado aí, junto com a Petrobras, obviamente, é o que vem puxando aí o mercado. Repara que é o índice que está mais forte no ano. Bancão tá vivo no mercado. Não? E eu comentei com vocês aqui agora há pouco que o nosso BR está muito forte em relação ao restante das bolsas mundiais. Não vou falar de outras bolsas aqui, vou trazer apenas a bolsa norte-americana. As três bolsas norte-americanas aqui, ó, Nasdaq, S&P, três índices na verdade, e Dow Jones aqui, são os três principais índices americanos. Podia trazer outros aqui, mas vamos trazer apenas esses três aqui. O Ibov sobe 5%, enquanto os índices americanos aí estão todos trabalhando no campo negativo aí, tá? No ano. Vários deles caindo mais de 20 em relação ao topo histórico, inclusive. O nosso mercado mostra força em relação ao mercado norte-americano. É mais um dado interessante e vale a pena ser acompanhado também. Dando sequência nos gráficos, o dólar sobe aí nessa semana 2,6%, faz um outside bar aqui, um candle com mínimas menores e máximas maiores em relação ao candle anterior, faz uma puxada forte aqui no gráfico diário, né? Se a gente colocar as médias curtas, se as médias curtas que estão virando para cima aqui servirem como suporte num eventual pullback, ó, e as médias subirem e o dólar fazer alguma coisa assim, pode ser que a gente tenha algum tipo de simetria que pode jogar o dólar de novo aqui para 50. Não seria bom para o nosso mercado, mas por enquanto o cenário aqui do dólar, para mim aqui, veja que ele chegou aqui, ele perdeu um fundo e foi aqui para cima e rompeu um topo. Então ele está num cenário de indefinição. Eu vejo aqui como uma tendência indefinida do dólar aqui no gráfico diário, com um viés mais de baixa, né? Até porque aqui no gráfico semanal a gente está tendo aqui, a gente perdeu aqui a média móvel de 20, agora fez um outside bar, né? Enfim, não é um aspecto tão de baixa assim. Na verdade, a gente rejeitou a perda da média móvel de 20 no gráfico semanal aqui no dólar, né? Então é um ponto para ficar atento aqui, porque o dólar negou perder a média móvel de 20 ascendente no gráfico semanal. O juro com vencimento 25 tá com toda a cara e esse movimento vai ser replicado para cá, né? Tá com cara de uma bandeirinha de baixa aqui. Atenção para esse suporte aqui dos 11. A gente já vem comentando aqui que os juros têm um suporte importante. Eu achei que tinha uma linha aqui, não temos. Suporte importante aqui na faixa dos 11 com 10, que é esse fundo de março desse ano aqui. Então, esse movimento aqui ele pode ser espelhado até mais aqui embaixo? Sim, mas tem esse suporte mais perto no tempo aqui que tem que ser considerado também. O Bitcoin tá muito fraco, também tá com toda a cara do mundo que vai replicar esse movimento aqui de baixa
para cá, tá replicando esse aqui em 2 tempos, né, para cá. Então eu acredito que possa estar fazendo esse espelhamento aqui sendo feito para cá em 2 tempos. É algo possível aqui que está acontecendo no Bitcoin. O Bitcoin que está trabalhando aqui no Ishimoku, ó, abaixo da nuvem. Repara que ele teve a oportunidade de tentar furar a nuvem aqui, não conseguiu. Olha a força da barra que perdeu a nuvem aqui no gráfico do Bitcoin. Um aspecto totalmente baixista aqui para o Bitcoin. O que mudo de opinião aqui no Bitcoin agora? Fechamentos acima dessa barra aqui, ó, voltando para cima dos 21 mil, tentando furar a nuvem aqui para cima novamente, depois vindo aqui até os 22 e pouco, ó. Eles têm, para cima ele tem essas pedreiras que eu tô apontando aqui, ó, entendeu? Então, para baixo é muito mais fácil e tem suporte aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aí no Bitcoin e apresenta força vendedora no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo. As ações que vocês pediram aqui. Lucas pediu JHSF3, uma barra forte aqui no pregão de sexta-feira, né? Reverteu a tendência de baixa, trabalha em tendência de alta aqui no curto prazo. Tem o seu suporte aqui em 6,10, resistência mais próxima, tá chegando aqui 7,20. Essa barra aqui fora das bandas aqui pode significar algum tipo de exaustão do movimento, mas por enquanto segue forte o papel aqui que tá vindo testar essa resistência do 7,20. Superando o 7,20, tem espaço para ir até 7,90 e não perder aqui antes a região do 6,10. Pediram também aqui IRBR, né? Muita gente comentando de IRBR, aí o Vitor pediu IRBR, abriu com um gap aí de 21%, repara que é um candle branco, mas ainda assim caiu 12% dia, né? Ó, queda de 12%. E é uma barra aqui que a gente tem que lembrar que esse papel está fazendo, ele está fazendo emissão de novas ações a R$1, né? Então é normal que o papel tende a chegar no valor que as ações vão ser emitidas. Repara que ele não chegou a bater R$1 ainda, né? Então não seria nenhuma loucura a gente ver o papel caindo. É um papel que está cheio de especulação no meio, complicado de operar na minha opinião. Ah, sim, para comentar, uma ETF de urânio, que é a Bura 39. É uma ETF interessante para quem quer investir, mas tem 20 mil de volume, então é complicado de a gente falar aqui porque tem muito pouco volume. Mas eu já fiz um vídeo sobre ETF, inclusive, e essa aqui é uma ETF para você que quer se expor ao urânio. O Maurício pediu aqui AR, comentar AR3, lembrando que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra ou de venda em nenhuma hipótese, tá bom? A L3 está vindo aqui testar a mínima histórica na região dos 2,20. Tem cara aqui de uma barra branca no semanal que na perda dessa mínima deve dar continuidade na tendência de baixa. O que aconteceu com o vídeo, agora não vai dar mais esse problema não. Aqui no gráfico diário aqui, é o gráfico diário que já estava aqui, então no semanal aí com uma barra de queda de 8%. Acionou uma barra branca no semanal, bem parecida essa que tem aqui no gráfico diário, né? Parece um fractal, inclusive. Tendência de baixa em AR. TVC, tendência de alta, mas uma alta amarrada, parecida com a do Bitcoin, né? Repara, médias ascendentes, mas correções profundas, né? Não respeita o topo anterior, então uma alta amarrada em TVC que dá até para falar que está numa lateralidade aqui. Muda esse aspecto abaixo de 6,75, novas altas acima de 8,55. CBAV3, CBA Alumínio, né? Uma empresa que está em tendência de alta, respeitou a média móvel de 20, fez um candle comprador, acionou aqui e teria que apresentar mais força compradora aqui para vir testar essa resistência aqui. Muda o aspecto de alta na perda dos 12,30, tem a sua resistência aqui nos 14,40 aí no curto prazo. Marfrig, tá difícil de operar, né? Muito esburacada aqui, tá? Vejo nada aqui em Marfrig, mas é uma tendência de baixa, tá abaixo da média, suporte aqui nos 12,50, resistência nos 15,70. A Lívia pediu a Via Varejo que trabalha em tendência, agora em tendência indefinida, né, pessoal? Repara que a gente tem aqui topos mais baixos já, né? Gráfico diário. Tem a média de 20 apontada para cima, mas o preço fechando abaixo dela. Tem o seu principal suporte aqui nos R$3. Não pode fechar abaixo dos R$3 para configurar essa tendência de alta que o ativo está tentando estabelecer. Reverte o cenário para altista novamente acima dos 3,62. Via Varejo. B3, a Lívia pediu também, um ativo que trabalha agora aqui em tendência de alta, tem o seu suporte aqui na faixa dos 11,60, né? Veja que ele violou na verdade, uma tendência indefinida aqui, né? Repara, a gente violou esse último topo aqui, perdeu esse último fundo, mas acima desses topos aqui dos 13,30, B3 abre espaço para vir até os 16,50. O do cenário altista abaixo dos 11,60. Tem uma simetria possível aqui, né? Acho que dá pra gente imaginar alguma coisa nesse sentido, né? Esse movimento aqui espelhado para cá, isso aqui tá espelhando isso daqui, talvez esperar alguma coisa que não seria nenhuma loucura. MRV, que também foi pedido aqui pelo Augusto,
MRV fechou acima do seu principal topo aqui, sua principal resistência no curto prazo dos 11,60, conseguiu fechar 11,97 e chegou aí bem além disso daqui. Repara que na sexta-feira a MRV chegou a estar subindo na sexta-feira aí incríveis 11,5%. Então, um aspecto forte, não tem um aspecto tanto de exaustão quanto na JHSF3, mas significa para mim aqui força compradora em MRV que pode vir testar a resistência nos 13 aqui, né, ó, na região dos 13, sua próxima resistência. Desconfigura o cenário comprador aí tecnicamente fechando abaixo dos 9,50, mas já não é legal voltar para baixo dos 11 aqui, né? Essa barra aqui já não é legal ter a sua mínima perdida na minha interpretação. Próximo ativo, Cielo, que também o Augusto pediu. Cielo foi um dos ativos que mais caíram essa semana no Ibov, faz um sinal de candle aqui vendedor, cai 9%, travou aqui nesses canais replicados, né? Olha só, esse canal aqui replicado para cá, uma vez, duas vezes, travou aqui, né? Eu tava esperando um movimento lateral replicando esse movimento aqui para cá. Já não faz mais sentido, eu posso desconsiderar isso que a gente estava fazendo aqui, vou apagar isso também. O fato é que está na sua resistência e aparentemente essa barra está negando o rompimento aqui da resistência do 5,60. Como é um dos ativos que mais subiram no ano, né, ó, tá subindo 130% no ano, Cielo. Então é um ativo que alguma correção faz sentido. Vamos ver como é que vai ser. Tá com cara de um topo importante, relevante mesmo aqui, esse padrão de candle, de formação aqui de máximas e mínimas cada vez mais baixas aqui em Cielo, né? Se eu colocar as médias longas, eu tenho uma média de 400 passando ali. Então entendo que aqui é um topo importante aí para o papel. Desconfigura o cenário que eu estou falando acima dessa região, desse topo. Te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar o fechamento diário do Ibovespa todo dia no Instagram, @meustudográfico 55 e pouco. Desejo boa semana para você, saúde para você e para sua família. Obrigado por assistir meu conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!